Olá, meu nome é Emanuele e minha pesquisa do PIBIC consiste em uma metassíntese sobre a aprendizagem implícita ou explícita em estudos de língua estrangeira nas últimas 2 décadas no país. A pesquisa foi orientada pela professora doutora Diora Martins. O objetivo central da pesquisa foi encontrar e analisar estudos que foram publicados nas últimas 2 décadas no país sobre a temática. As perguntas norteadoras da pesquisa foram: se existem trabalhos publicados sobre aprendizagem implícita e explícita ou conhecimento implícito e explícito no país, e se sim, quais são as áreas pesquisadas. As publicações foram procuradas em periódicos online. Primeiramente, o que é aprendizagem explícita e ou implícita? Aprendizagem explícita é uma instrução direcionada, também conhecida como conhecimento explícito, que acontece de forma consciente, através de instrução e de monitoramento. Já a aprendizagem implícita acontece com exposição não focada, também conhecida como conhecimento implícito, acontece de forma intuitiva e de maneira subconsciente. A metodologia utilizada na pesquisa foi primeiramente definir critérios de inclusão e exclusão. Os critérios de inclusão foram artigos publicados no país dos anos 2000 até a atualidade, sobre conhecimento ou aprendizagem explícito ou implícito que tratassem sobre a língua estrangeira. Já os critérios de exclusão foram artigos internacionais, artigos publicados antes de 2000, que não tratassem sobre conhecimento ou aprendizagem explícita ou implícita da língua estrangeira. Foram feitas buscas nos seguintes periódicos: CAPCL, Repositório FPB, Revista de Estudos Anglo-Americanos, Revista de Linguagem e Ensino, Revista Organon, Revista Brasileira de Linguística Aplicada. Esses portais foram escolhidos devido a referências no assunto. Foram utilizadas palavras-chave para encontrar as publicações. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: aprendizagem implícita, aprendizagem explícita, conhecimento implícito, também sendo pesquisada em língua estrangeira. Só que foi observado uma escassez desses resultados, então abriu-se para novas buscas nas referências bibliográficas das publicações encontradas nesses periódicos online. Depois de encontrar as publicações dos periódicos online, eles foram catalogados em planilhas do Excel, em que foram registradas as informações essenciais dessas publicações. Depois da catalogação, essas publicações passaram por uma triagem para definir se elas realmente tratavam sobre a abordagem do assunto pesquisado. Após todo esse processo, foi feita análise de dados que constatou que 54% das publicações atendem aos critérios pré-estabelecidos, sendo 12 publicações, e 46% das publicações encontradas não atendem aos critérios, sendo 10 publicações. Das publicações aceitas, elas foram classificadas em aprendizagem e conhecimento. Em aprendizagem, 33% das publicações falavam sobre conhecimento, sobre aprendizagem implícita, 42% sobre aprendizagem implícita e explícita. Já sobre conhecimento, 8% falava sobre conhecimento implícito e 17% sobre conhecimento implícito e explícito, não sendo encontradas publicações sobre aprendizagem explícita e conhecimento explícito. Já as áreas de pesquisa, foi constatado que léxico e gramática, no total, foram encontrados 33% de cada tema. Já no processo cognitivo e pragmática, foram encontrados 17% do total de cada área. Com as discussões e os resultados, foram respondidas as perguntas norteadoras, e sim, foi possível encontrar publicações, entretanto, em quantidade pequena, e acredita-se que isso tenha ocorrido pela pouca literatura sobre a temática, por estudos pouco explorados no Brasil, e as palavras-chave limitaram as buscas. E como foram encontradas publicações, essas publicações foram encontradas nas áreas de pesquisas de gramática, sobre sintaxe e uso da norma culta, de processos cognitivos sobre a percepção do aluno, os processos cognitivos no uso da fonética e fonologia, em pragmática, sobre o uso da segunda língua em contextos comunicacionais, e sobre o léxico, com a hipermídia e histórias em quadrinhos, colaborando na constituição do léxico. Foi possível concluir que existem publicações, mas o número ainda é baixo, provavelmente devido às poucas investigações sobre estudos, assim como a limitação ocorrida pelo uso das palavras-chave. Muito obrigada pela atenção.